Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este guia de estudos altamente estratégico. Hoje, a gente vai focar absolutamente num divisor de águas para o certame do CAOBM 2026. Vamos destrinchar exclusivamente o que é o escopo do edital e trabalhar apenas em cima do título 7º da Constituição do Paraná, indo até o finzinho do documento, com o foco cirúrgico na revolucionária Emenda Constitucional 53, de 14 de dezembro de 2022. Vamos direto ao ponto para garantir aquela eficiência máxima nos seus estudos. Vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro. A gente vai passar pelo escopo do edital, título 7º e suas disposições gerais, as regras da emenda 53 sobre bens imóveis, a emancipação dos bombeiros e, para fechar, a gente resolve algumas questões de prova. Parte 1. O escopo do edital. Olha só, para quem está se preparando, o pragmatismo é a melhor ferramenta de aprovação. Entender o escopo significa delimitar exatamente o seu campo de batalha sem perder tempo com o que está fora do radar. O anexo B do edital aponta de forma bem explícita para a Constituição Estadual e com um destaque gigante para a Emenda Constitucional número 53. Por que isso importa? Porque o título 7º e essa emenda representam a base estrutural e as regras definitivas de transição da corporação. Dominar cada vírgula dessas alterações não é só uma leitura sugerida, tá? É o núcleo absoluto do que vai ser cobrado. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão. O que exatamente mudou com essa emenda 53 de 2022? Bom, para a corporação, essa não foi só mais uma alteração burocrática no papel. A gente está falando da maior e mais profunda mudança estrutural já vista no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Vamos desvendar isso passo a passo agora. Parte 2. Título 7º. Disposições gerais. Antes da gente focar exclusivamente nos bombeiros, é crucial mapear essa parte final da Constituição. É uma verdadeira miscelânea de regras com altíssima chance de cair na sua prova. Presta atenção nesses destaques. O artigo 227 estrutura o Conselho de Direitos Humanos. O 237 já exige a instalação progressiva de delegacias da mulher. E olha, atenção redobrada ao artigo 238, porque ele proíbe rigorosamente dar nomes de pessoas vivas a bens públicos. Ou seja, nada de homenagear aquele político em atividade com o nome de um quartel, uma praça ou viaduto. As bancas adoram tentar confundir o candidato usando essas vedações absolutas. Então, anote isso aí. Ainda nessas disposições gerais do título 7º, a gente tem o artigo 256. Ele permite que o Estado e os municípios regulem consórcios públicos para gerir serviços em conjunto. A grande sacada aqui é que isso autoriza a transferência de encargos de pessoal e de bens para manter esses serviços. Memorizar esse conceito de gestão associada é super importante, porque isso integra diretamente a organização da máquina pública estadual. É o tipo de detalhe administrativo que separa os candidatos. Parte 3. Emenda Constitucional 53 e as regras de bens imóveis. O que é realmente interessante observar aqui é como a regra funciona na prática lá no artigo 10. A regra geral, pessoal, é restritiva. Imóveis do Estado não podem ser doados nem ter uso gratuito. Ponto final. Mas a Emenda 53 trouxe exceções que, com certeza, vão ser alvo das bancas. A doação passa a ser permitida, desde que mediante lei, para outros entes da federação, assentamentos sociais e ONGs sem fins lucrativos. A liberação do uso gratuito segue uma lógica bem parecida, incluindo também o serviço sociossocial autônomo. Saber diferenciar o que é a regra fechada do que é a exceção é vital para acertar aquelas questões mais complexas. Além disso, a emenda trouxe umas novidades bem modernas. Ela autoriza o uso de áreas do Estado para eventos recreativos, esportivos, culturais ou religiosos. Mas o detalhe imperdível aqui é o caráter precário e o limite de até 120 dias. A gente sabe muito bem que examinador tem uma paixão por limites numéricos, né? Então circula esses 120 dias no seu material. E tem mais, há uma permissão explícita para destinar imóveis ao fomento de ambientes de inovação, como parques tecnológicos e incubadoras. É literalmente o Estado atualizando a forma de gerir o próprio patrimônio. E para fechar essa parte de patrimônio, o parágrafo único do artigo 10 exige 3 passos rigorosos para a alienação onerosa. Em outras palavras, para o Estado vender um imóvel, não é de qualquer jeito. Depende de avaliação prévia, autorização legislativa e tem que ser precedida de licitação pública. Esse tripé é requisito obrigatório, não tem como fugir dele na hora de interpretar esse artigo. Parte 4. A emancipação do Corpo de Bombeiros Militar. Chegamos ao núcleo duro do conteúdo, a separação histórica e estrutural promovida integralmente pelo novo texto. A mudança de paradigma aqui é gigantesca.
Antes da emenda 53, a corporação funcionava administrativamente debaixo do guarda-chuva da Polícia Militar, era integrada e subordinada a ela. Depois da emenda, com a reescrita dos artigos 46 e 49, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná vira uma força autônoma, independente. Agora é uma instituição comandada por seu próprio oficial combatente e subordinada diretamente ao governador do estado. Isso significa independência gerencial e orçamentária, uma nova era. Então, o ponto crucial passa a ser o inédito artigo 48A. É ele quem delimita exatamente a zona de atuação dessa nova força. E olha, essas competências são alvos certeiros para questões. A gente está falando da coordenação de defesa civil, do poder de polícia administrativa para prevenir incêndios e desastres e, claro, o combate propriamente dito. Também inclui missões na orla marítima e fluvial, operações de busca, salvamento e todo o escopo de atendimento pré-hospitalar. Pessoal, cada verbo dessa lista tem que estar gravado na memória de vocês. E toda essa virada institucional gigantesca está ancorada e formalizada por um número muito claro: 53. Sempre que a prova perguntar sobre o marco legal que separou a corporação e estabeleceu essas novas diretrizes, o gabarito vai convergir direto para a Emenda Constitucional número 53. Ela reescreveu a história da segurança pública no Paraná. Só que, claro, toda mudança desse tamanho exige segurança jurídica. Por isso, a gente tem o artigo 60D trazendo uma regra de transição fundamental. A nova corporação precisa de um tempo para ter seu próprio corpo de lei, certo? Então a Constituição determinou que, na ausência de uma norma legal específica para os bombeiros militares, continuam valendo as disposições das leis militares pré-existentes. Isso garante que a instituição jamais pare de funcionar por um vazio jurídico durante essa fase de transição. Parte 5. Questões de prova resolvidas. Agora é hora da verdade. Vamos testar na prática o que a gente acabou de ver. Pega essa questão 08 do simulado CAO 2025. Com a criação do CBM-PR via emenda 53 de 2022, quais passaram a ser as suas competências específicas? Tenta resgatar mentalmente aquela lista do artigo 48A. Isso ilustra brilhantemente como a banca trabalha. A alternativa correta é a letra B, que replica fielmente o texto do novo artigo 48A. Memorizar os verbos e as atividades exatas estabelecidas na lei é o que garante aquele ponto inquestionável, porque a resposta repousa estritamente na literalidade da emenda. Vamos para mais uma. A questão 23 explora a transição por outro ângulo, focando no Decreto Estadual 12.904. Quando a prova pede a alternativa que não é um preceito válido, ela escancara para a gente que os detalhes logísticos e patrimoniais temporários entre as instituições são tão testados quanto o próprio texto da Constituição. Presta atenção na pegadinha dessa resposta. A letra C. Afirmação falsa ali dizia respeito aos contratos. Contratos em que a corporação figurava só como participante e não como assinante principal, não passam automaticamente para execução exclusiva dela. Saber disso exige que a gente separe muito bem o que é a regra constitucional definitiva e o que é a amarração burocrática temporária lá do decreto. Fica de olho nisso. Para a gente encerrar nossa análise de hoje, deixa uma reflexão provocativa. Como é que essa emancipação completa, garantida pela Emenda 53, vai moldar o futuro da resposta a desastres e da segurança pública no Paraná? Pensa nisso. Para além da aprovação no concurso, isso significa mais fôlego, orçamento próprio e especialização na linha de frente para proteger a sociedade. Dominar esses artigos e entender essa lógica é a chave do sucesso. Usem essa análise como um guia estratégico, mantenham foco e continuem avançando. Um forte abraço e bons estudos!